Bem, estamos no ar. Eu sou o Luno Oliveira e esse é o nosso podcast Pode Tudo e Mais. E hoje o nosso papo vai ser com a musicista pernambucana Cíntia Gondim. Ela é guitarrista profissional, toca nos Tambores de Saia, que é um grupo só de mulheres, né? E também acompanha outros artistas da cena musical recifense. E tem um detalhe, gente. Ela é deficiente visual e tem um ouvido absoluto. Cíntia Gondim, seja bem-vinda, é um prazer. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui, né, nesse momento. Para mim é um enorme prazer. O prazer é todo nosso. Né, ser convidada pelo Pode Tudo, meu querido amigo Luno, e eu estou muito feliz por poder participar, né, desse podcast maravilhoso. E vamos embora para as perguntas aí. Como é ter um ouvido absoluto? Que, na minha opinião, é uma ferramenta que eu acho que todos os músicos gostariam de ter, né? Porque, com certeza, facilitaria ou facilita, assim, muito o trabalho do músico. Bom, assim, ter ouvido absoluto é bom. Primeiramente, é bom quando a gente descobre que é bom. Porque antes eu não sabia que eu tinha, eu não tinha nem noção disso. Inclusive, eu vim entender o que é ouvido absoluto quando eu já estava na verdade, para falar a verdade, já era adolescente, eu já trabalhava com música. E foi quando eu vim ter aulas formais de música, foi quando eu vim ter noção do que era ouvido absoluto e descobri que eu tenho. E aí foi quando eu vim entender as maravilhas do que é ter isso, mas antes eu não sabia. Mas é bom, porque a gente fica completamente independente toca uma música e você já sabe como é cada nota, ou a harmonia que está tocando, ou simplesmente uma determinada célula rítmica. Isso com certeza facilita muito mesmo, né? Agora sim, o ouvido absoluto você descobriu quando tinha, pelo que eu entendi, já era adolescente, já estava trabalhando com música. Isso. Quando foi que você percebeu e como foi que você percebeu que tinha esse ouvido absoluto? Então, quando eu estudava música no Instituto de Cegos, Antônio Pessoa de Queiroz, que fica lá nas Graças, aqui no Recife, lá o professor de lá, ele passando num dos conteúdos do ensino da música, falou-se sobre o ouvido absoluto e o ouvido relativo, onde o ouvido relativo é a pessoa que tem que ter uma referência precisa e daí ela consegue lembrar de toda uma estrutura harmônica ou de um acorde na referência do instrumento que ele toca ou do que ele canta. Já o ouvido absoluto não, ele é completamente independente disso, ele escuta determinada nota, independente de qual seja o instrumento, qual seja o timbre, e ele já sabe qual é aquela referência, aquela frequência emitida ali. E aí, quando eu tinha por volta de 15 para 16 anos, foi quando a gente teve essa aula e eu vim entender e busquei mais, procurei saber mais sobre isso e fui entendendo que o que eu já sabia, o que eu já vivia, aquilo ali se chamava ouvido absoluto, porque muitas pessoas diziam que eu tocava, menina, tu aprende muito rápido. Como é que é isso? Para você ter ideia, quando eu tive minha primeira aula de violão, foi com
11 anos. E assim, eu tive 4 aulas. Em 4 aulas, eu já estava tocando. Eu estava tocando, para não dizer que não falei, das Flores, de Geraldo Vandré, e estava tocando Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. E com apenas 4 aulas. Então, na época, o que me ajudou também foi muito negócio de revistinha, né? Botar, tocar o CD lá e ficar repetindo a música várias vezes até aprender, né? O estudo, a dedicação, mas o que eu não sabia era que o ouvido estava me ajudando nisso, porque eu conseguia decorar de uma forma melhor, eu conseguia distinguir o grave do agudo, e aí foi quando eu vim entender que a forma como eu aprendi mais rápido foi por causa do meu ouvido. A partir desse momento você passou a entender que tinha um ouvido absoluto, porque tinha facilidade em aprender as músicas, em executar. Mesmo você tendo um ouvido absoluto, ele te ajuda também na parte técnica de virtuosismo, de fazer um solo, de criar, de executar um solo assim bem elaborado, e até difícil, vamos dizer assim. Segundo a minha vivência, certo? A minha prática, o meu estilo de vida, a forma como eu toco, eu acredito que não. Porque o ouvido absoluto, ele pode ser limitado também. E eu descobri isso também, por exemplo. A pessoa que tem ouvido absoluto, que ela vai distinguir facilmente harmonias, melodias e as polifonias. Eu mesmo já presenciei dar uma nota e você dizer que nota era. Uma nota, porque eu tenho uma facilidade de ouvir uma música e saber que a música está sendo executada num acorde menor, numa harmonia menor, ou num tom maior, né? Mas assim, de definir uma nota ou outra, eu não consigo fazer isso. E eu já presenciei por várias vezes, dar uma nota e você dizer que nota é aquela, né? Então, nesse sentido, o ouvido absoluto ele é predominante, ele realmente ajuda o músico a conhecer, a reconhecer uma nota, mesmo sendo um bemol sustenido, não é isso? Exato, ele ajuda bastante. É uma coisa que já vem com a gente, né? A parte do cérebro que é mais desenvolvido. Porém, o ouvido absoluto também tem as controvérsias, né? Porque em que sentido? Assim, no sentido que tem que ter tem pessoas que não conseguem desligar o ouvido. O ouvido propriamente dito, assim, de você parar... Isso que você está falando, né? eu só cortando você, isso que você está falando é muito interessante, porque eu há muito tempo, né, desde que eu comecei a trabalhar com produção musical, que eu não consigo, Cíntia, ouvir uma música pelo simples prazer de ouvir. Eu só escuto uma música prestando atenção aos arranjos, aos timbres, aos detalhes, né? O que foi executado ali naquela melodia. Eu imagino a pessoa que tem ouvido absoluto, ouvindo uma música. Como é que é isso? Então, é justamente essa parte que eu ia falar. Quando a gente está ali escutando como é que eu posso dizer? Os sons, né, os ruídos, né, diários. Aí a gente vai para um show, né, e vai escutar vários shows. Vou dar só um exemplo. Você vai para o Classic Hall, um São João da Capital. Exemplo, são várias bandas, são várias pessoas cantando timbres diferentes, músicas diferentes, gêneros diferentes. E aí você percebe que uma pessoa desafinou. Pra gente que tem ouvido absoluto, a gente consegue perceber isso fácil. Porém, tem pessoas que têm um ouvido absoluto que não consegue se desligar dessa parte de eu vou para ali para um show só para curtir. Ela não consegue, porque ela não consegue desligar o ouvido dela. Então, é uma coisa, eu tô aqui conversando com você e de repente alguém tá cantando, tem um som de uma música que tá tocando no meio da rua e lá no som alguém desafina. Eu vou parar de prestar atenção na sua conversa e vou perceber o que tá acontecendo na desafinação. E isso me incomoda. Que não é o meu caso, Cíntia, não é o caso de Cíntia. Eu aprendi com o tempo
desligar o lado do cérebro que consegue perceber essas coisas. Agora, tem coisas que é tão bruscas e às vezes tá tocando às vezes as pessoas que ficam nos bares, tá tocando teclado que é um absurdo, assim, né? É tão desafinado que até o lado que eu não quero desligar, aí realmente eu olho, poxa, realmente tá demais isso, viu? Mas o lado ruim é isso. Ou, entretanto, como já aconteceu comigo, um episódio que eu vou te contar. Uma vez eu estava em casa, dormindo, e era por volta de umas 5h30, 5h40 da manhã. Eu me acordei escutando um um Ré sustenido. Eu escutei a frequência Ré sustenido da hélice do helicóptero que estava sobrevoando a área. Eu me acordei, assim, em casa todo mundo dormindo, eu me acordei e aquele negócio girando lá, e aquele Ré sustenido no meu ouvido, bem grave, assim, um Ré sustenido, para ser mais exato, um Ré sustenido 2, na extensão do piano. E aquele negócio, o tempo todinho. Aí eu só consegui voltar a dormir quando o helicóptero foi embora. Que coisa, né? Você é formada em música, né? Sim, sou. Pelo Conservatório Pernambucano de Música? Não, eu não sou formada pelo Conservatório Pernambucano de Música. Por incrível que pareça, eu fui uma musicista e sou uma musicista que não passei por formação do Conservatório Pernambucano de Música. O meu aprendizado em música foi exclusivamente no Instituto César Antônio Pessoa de Queiroz. Eu cheguei lá com 10 anos de idade. Consequentemente, por conta do meu problema visual, né, que eu sofro de baixa visão, considerava cegueira legal. E quando eu fui encaminhada para lá através do INSS, e lá eu fiquei sabendo que tinha loja de música no Instituto de Cegos. E aí eu fiquei doidinha, fiquei pirada, porque eu queria aula de música. E não, mãe, dizia Você assim, entrou lá com a pretensão de estudar o quê? Piano, violão? Violão. Sou apaixonada, completamente apaixonada. Inclusive, a minha ênfase, a minha formação em música, está com ênfase em instrumento de violão. Eu sou formada especificamente no violão. Eu poderia ter feito prática em composição ou etnomusicologia, que é mais a parte do estudo da música, a parte dos historiadores. Mas eu não fui, eu fui para a área de instrumento específico de violão. No entanto, você ganha vida como uma guitarrista, né? Você é uma guitarrista profissional. Foi o caso, porque assim... Desculpa, como essa transposição do instrumento natural, né, para o instrumento elétrico? No início, eu confesso que foi doloroso. Porque a gente, quando vai aprender a tocar violão, cordas de nylon, é uma coisa bem fofinho, um som bonito, gostoso de ouvir, tem uma técnica, né? Não precisa usar paleta, né? E aí, quando você faz essa migração para o instrumento elétrico, né, com corda, no caso guitarra ou violão com corda de aço, já o processo é um pouco mais doloroso, porque é uma reeducação dos dedos por conta das cordas. Aí é um processo bem doloroso, porque pressiona mais, você tem que ter outra técnica para poder fazer pressionar a mão no braço do violão. Porque apesar de ser praticamente a mesma formação dos acordes, né, do violão para a guitarra, mas as técnicas são diferentes, né? São diferentes, até por conta do timbre mesmo do instrumento, né, que é diferente. Você percebe que no violão você abusa das cordas soltas. Numa guitarra, o som fica bonito, né, agradável aos ouvidos das pessoas quando você usa geralmente acordes com pestana, usa as primeiras cordas da guitarra, as tríades, né? Exatamente. E
todo mundo está acostumado à guitarra, aquele som agudo, aquele som gritante. E isso que é o instrumento da guitarra. E aí todo mundo é condicionado a tocar dessa mesma forma, né? Sem usar muito as cordas soltas, porque eu vejo a guitarra como um instrumento intermediário, que ela fica entre o instrumento do contrabaixo e entre o violão. Ela é um instrumento que fica no meio, ela tem aquele som médio, né? Ou agudo até demais, e onde os outros instrumentos, eles sonoramente, ele não dá esse som que a gente quer, né? E principalmente por conta dos gêneros musicais, né? Cíntia, e para uma pessoa como você, deficiente visual, né, trabalhar à noite, a gente na década de 60, 70, a gente mal via e ouvia falar de músicas. Eu vou chamar músicas, porque eu não sei porque o homem é músico e a mulher é musicista. Eu vou chamar música. A gente geralmente não costumava ver muito. Via uma coisa, outra coisa, Rita Lee nos Mutantes, mas ela cantava, né? Tocava algumas coisas de percussões e cantava, né? Mas assim, raramente a gente via uma mulher tocando numa banda, né? A partir da década de 80 a coisa começou a mudar. A gente começou a ver mulheres tocando em bandas, né? Que é um universo praticamente masculino. Sim. Né? Mas a partir da década de 80 eu acredito que a gente começou a ver mais mulheres tocando. Hoje a gente vê bandas formadas só por mulheres, como é o caso do tambor de saia do grupo que você toca, né? Como é para você, uma menina de 26 anos, deficiente visual de um grau muito elevado, né? Tocar na noite como profissional? Para mim é muito bom. Não, desculpa, eu falei das dificuldades, porque sim. Onde a gente estava acostumado a ver só homens praticamente tocando na noite, né? A partir da década de 80, como eu falei antes, a gente passou a ver mulheres também tocando profissionalmente na noite, mesmo sendo vamos dizer assim, um ambiente difícil, né? Para uma mulher. Imagine para uma mulher, eu fiquei imaginando para uma mulher que com deficiência visual como você. É desafiador. Desculpe. É bom, eu digo, no contexto geral, para minha pessoa, é bom porque eu sempre quis isso, eu sempre quis trabalhar com música, sim, é bom. Para mim é bom. Não troco isso por praticamente por nada. Mas é desafiador, porque, como você mesmo disse, essa questão de bandas, né, depende inclusive de inúmeros gêneros. O comum é você ver uma banda completa de homens, né? E principalmente por conta do instrumento. Você observa que muitas mulheres que tocavam instrumentos musicais antigamente não eram profissionalmente, e as que tocavam músicas em orquestra. Ou então, ou a mulher era pianista, ou ela tocava instrumento de cordas mais de arco, exemplo, violino, instrumentos, vamos dizer, femininos, né? Que instrumento não tem gênero, instrumento nenhum tem gênero. O instrumento é um instrumento que está ali para ser tocado, independente de quem. Mas, antigamente tinha esse negócio, essa coisa de a guitarra é masculina, embora por conta do artigo, a guitarra, mas é masculina, porque é tocado no rock, é pesado, não é um ritmo que mulher tem que tocar. Pronto, você pode tocar violão, que é um instrumento mais delicado. Mulher não toca bateria, que é isso? Mulher toca bateria? No máximo ela pode tocar uma percussão, um ganzá, umas maracas, enfim. Hoje a gente vê mulheres bateristas, percussionistas maravilhosas, todos os instrumentos executando. A gente tinha uma banda lá naquele programa de Serginho Groisman, que era só mulheres, né? E cada uma mais maestrina do que a outra, né? Mas assim, a música entrou na sua vida de uma forma muito cedo, né? Para ser exato, desde os 6 anos de idade.
E quando você decidiu usar a música, ter a música como profissional, viver disso aí, como profissão? Bom, como eu acabei de falar, né, a música entrou na minha vida pelo meu consentimento desde os 6 anos de idade. Como assim? Eu acredito que um pouco mais nova, eu não lembro, mas eu lembro de uma cena da minha infância onde eu vi uma pessoa, um vizinho meu, saindo com um instrumento nas costas que supostamente era um violão. Tava com uma capa de violão, saindo com ele nas costas, e eu tava no portão de casa e vi esse rapaz saindo com o violão nas costas, e eu disse pra mim mesma, eu disse, eu quero um daquele. E aí começou a minha jornada, né? Eu saí de um bairro, fui para outro, né? Eu morava na Madalena com a minha avó e com a minha mãe. Depois a minha mãe conheceu outra pessoa, conheceu um rapaz e aí engravidou do meu irmão e a gente se mudou para o Recife Antigo. A gente foi morar numa comunidade do Pilar, perto da prefeitura do Recife. E lá na Você escola, nasceu no bairro da Madalena eu nasci na e Madalena. depois se mudou para a comunidade do Pilar. Exatamente. Eu fui morar lá, né, que o pai do meu irmão, ele conseguiu uma casa lá, um terreno lá de invasão. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 6 anos quando a gente se mudou para lá. 6 anos. E aí foi quando começou a minha trajetória musical, porque depois dessa vontade que eu queria, eu entrei num projeto, eu comecei a estudar na escola lá do bairro e entrei num projeto chamado IASC, Instituto de Assistente Social e Cidadania. Quem era o fundador era Ariano Suassuna. E aí nesse projeto lá tinha várias atividades culturais, tinha música, dança, capoeira, inclusive eu fui capoeirista quando eu enxergava melhor. Sim, quando eu era mais nova eu enxergava mais e vim perdendo ao longo do tempo. Depois eu chego lá nessa parte. Mas voltando para a música, lá no IASC tinha essas disciplinas de música e tinha maracatu, que era a única parte musical, propriamente dita, que tinha. Era um grupo percussivo. Então, lá vai eu para lá. Quando eu fui para lá, aprendi a tocar maracatu, né? Maracatu Nação IASC. E nos finais de ano, tinha um projeto chamado Natal Legal. Não sei nem se ainda existe. Eu acho que deve ter dos Correios, eu acredito. O Natal Legal, a gente escrevia as cartas, o Papai Noel, e era divertido, porque a gente tinha direito de pedir 2 coisas. E uma das 2 coisas, que de presentes, a gente provavelmente iria receber. E no que foi que aconteceu? Eu passei de 6, na verdade 7 a 10 anos, então 7 anos. No meu primeiro ano, eu saí pedindo, eu pedi, para poder ter uma ideia, eu pedi um dominó e pedi, na época estava na moda do MP3. Eu pedi um dominó MP3, eu ganhei um dominó. No segundo ano, eu pedi... O MP3, você fala de aparelhozinho... O aparelho de áudio, exato, que na época estava na moda, em 2009, não, 2005. Eu tinha 7 anos, 2005. A época na moda era MP3. Então eu pedi um MP3 e pedi um dominó, eu ganhei um dominó. No meu segundo ano, 2006, eu pedi um MP3 e uma câmera fotográfica. E aí, ganhei o MP3. Quando foi no terceiro ano, eu pedi um violão e uma câmera fotográfica. Aí eu ganhei uma câmera fotográfica de brinquedo. Aí no meu 4º ano, que eu já estava com 10 anos, aí eu pensei, caramba, eu só ganho as coisas mais baratas. Eu pensei comigo, eu peço uma coisa mais cara e uma mais barata, eu só ganho a mais barata. Aí na época, que no caso já foi em 2008, eu tinha 10 anos, aí eu disse, eu quero um celular e eu quero um violão. Aí eu ganhei o violão, por coincidência, eu também não sei. Eu vim descobrir depois que foi um dos pessoais lá todo mundo se juntou, fez cotinha e comprou meu violão. Que maravilha, eu vim descobrir anos depois, mas foi muito bom, porque na época eu disse, poxa, Papai Noel finalmente me deu o que eu queria, um violão. Muito legal. Na realidade, a música, ela assim, possuiu
vou usar esse termo, construí você muito cedo, né? Muito. Mas voltando ao tambores de saia. Né? Tambores de saia. Lá você tem toda a proteção, só tem meninas, só tem mulheres, né? Sim. E tem assim toda uma comunhão, né? A união das meninas. Aí dessa forma você se sente com certeza bem à vontade e protegido aí aqui no meio das outras. Sim. Mas quando você sai na noite para tocar com um artista qualquer, certo? É assim, os riscos que existem em trabalhar na noite, né? Isso é em qualquer profissão. Na música também não é muito diferente. Como é que você encara esses desafios, né? O desafio do risco de tocar com uma pessoa desconhecida, com músicos desconhecidos, né? Olha, De viajar para uma cidade ou um interior que você nunca foi, a né? gente fica sempre em alerta. Porque eu lido assim, dependendo do artista, dependendo da banda, né? Pronto, exemplo, eu já toquei em bandas que só tinha eu de mulher. E nova, coisa de 16, 17 anos, de menor ainda. Então, era chato. Às vezes era bom, porque quando a gente encontrava pessoas que estavam ali com você, conhecendo você como pessoa. Mas nem todo canto é assim, como já aconteceu, eu tive em bandas que os próprios integrantes da banda já ficavam me olhando como mulher. E ficava soltando chaveco, ficava ali querendo umas conversas a mais, querendo já um pouco de liberdade. E aí eu tinha que tomar o maior cuidado com isso, eu como mulher, né? E como um adolescente ainda, eu tinha que tomar o maior cuidado em não dar brecha para ter muita conversa com essas pessoas, mesmo sendo os próprios integrantes da banda. Então, a forma de precaução que eu tinha antigamente era sempre ir com alguém, ou então ou eu levava minha mãe comigo, ou eu levava um amigo comigo, ou então eu levava um namorado, na época eu tinha. Mas nem sempre estava comigo, mas sempre quando eu podia, eu preferia mais minha mãe do meu lado. Ainda falando sim, tem riscos, né? Você disse que se mudou do bairro da Madalena para uma comunidade do Pilar. E assim como na maioria dessas comunidades, quase todas são carentes, né? Existe o risco da convivência com as drogas, com a prostituição e até com a violência, né? Como é que uma menina, que eu acredito que você tenha convivido com tudo isso. Bastante, né? Bastante. Então, como é que uma menina que vivia num panorama desses, né? Num quadro de situações desses que eu estou citando aqui, ousou sonhar em se formar em música, né? Ser musicista e viver da música fora daquele ambiente? Luno, vê, o fato de eu morar na favela, né? Na periferia, na comunidade, que todo mundo conhecia assim, a comunidade do Pilar, né? O fato de eu morar lá me deixou, assim, eu não tinha essa noção, até porque eu era pequena, eu era nova, eu cheguei lá com 6 anos. Eu vim ter essa consciência já depois. Mas assim, o que eu vivi lá, eu corri muitos riscos. Mas assim, a minha base foi bastante educacional. Como assim? Minha mãe, minha avó chegava para mim e dizia: Cíntia, se alguém lhe oferecer alguma coisa, qualquer coisa, não aceite. Cíntia, terminou a escola, para casa. Não vá para outro lugar. Terminou a aula, para casa. Ah, Cíntia, por acaso tu ia para a escola sozinha, voltava sozinha? Sim e não. Sim, porque a escola era tão perto que as mães ficavam na esquina e dava para ver o caminho que as crianças faziam até a escola. E não tinha problema. E não saía sozinha porque a gente saía em grupo, saía os vizinhos, todas as crianças dali do bairro estavam na mesma escola. Você conviveu com tudo isso, mas de uma forma paralela. Você nunca se misturou, não é isso? Eu nunca me misturei. Eu acredito que justamente por conta
dessa questão educacional. Eu sempre tive medo. Eu tive medo de fazer alguma coisa e minha mãe descobrir ou apanhar. E assim, a arte, de modo geral, assim, dela realmente ela salva, né? Tem muitas pessoas hoje aí, grandes artistas, que se ele tivesse tomado uma decisão, numa fração de segundo, poderia ter sido até um marginal, um bandido, qualquer coisa desse tipo. E a música a arte leva realmente o ser humano para outro caminho. Você mesmo convivendo numa comunidade dessa que eu citei, que talvez nem seja assim como eu tenho citado, mas a maioria das comunidades carentes, pelas adversidades, pelas dificuldades que existem nessas comunidades, de falta de possibilidade de uma vida melhor, leva as pessoas até percorrer um caminho errado, né? E graças a Deus isso não aconteceu com você. Mas assim, voltando à tua formação musical, você se formou numa faculdade particular ou foi bolsista? Como foi isso? Nenhum nem outro. Eu não fui bolsista, eu não estudei em faculdade particular, eu ingressei no vestibular para a universidade pública. Então eu fui uma das pessoas que concorreu vaga para a graduação de licenciatura em música na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. E eu estudei para isso, fiz as aulas de música, né, específicas, fiz o vestibular, porque o vestibular, no caso o Enem, ele só é uma porta de entrada. Você pode tirar a nota mínima do Enem e você já é aprovado na primeira fase do vestibular de música, porque o resto é específico. Para você entrar na graduação, você já tem que saber música, você já tem que ter um conhecimento formal, né? Você tem que saber ler partitura, você tem que saber solfejar, você tem que ter a mínima noção do que é essa parte musical. Você, antes de entrar na faculdade, você já era música profissional, né? Já, porque eu entrei... Já tocava na noite? Já sim. Eu comecei com 14 anos. A minha trajetória nessa questão musical profissional primeiro começou na igreja. Grande parte das pessoas, eu acredito, que teve vínculo com o lado religioso, né? Eu tocava na igreja, eu queria tocar na igreja católica, eu queria muito estar no coro, tocando lá. E eu consegui, me deram essa oportunidade, eu agarrei e fiquei lá. Passei 10 anos de formação litúrgica. E com certeza foi um grande aprendizado na sua formação. Muito. Toda parte, o pessoal de lá me ensinava, eu aprendia rápido, o pessoal gostava disso e me instigava mais. E, pega essa música, pega aquela música, vem pra cá tocar com a gente. Então isso pra mim foi uma mão na roda. E no lado profissional, eu conheci pessoas, né, que também me chamou e viu que a forma de tocar, disse, tu quer tocar num aniversário, numa missa de 7º dia, num casamento, numa festa de recepção? Eu disse, quero. Então é assim, aí já começou toda a trajetória, a questão de negociação, o dinheiro, o famoso cachê. E aí eu fui, conheci pessoas que depois dos outros eventos conheci mais pessoas que me chamou para poder ir para outros lugares e assim foi começando a minha vida musical. E assim, quando você decidiu trocar o violão pela guitarra? Menino, já foi há pouco tempo. Para você ter ideia, eu comecei a tocar com 14 anos. Era violão no caso? Eu tocava só violão e cometi assim vamos dizer que eu estava em cima do muro entre o violão e o teclado, porque na época o teclado estava fazendo muito sucesso, né? Chegou novo, aquela coisa de que você podia tocar sozinho, tinha os samples de outros instrumentos, os ritmos, você podia tocar sozinho e fazer sua própria história. E eu tava quase ingressando desse lado, na igreja o povo tava querendo que eu tocasse teclado, porque eu tava tocando bem também. Tinha muita gente tocando violão. E teclado na verdade só tinha eu na igreja para tocar teclado, que sabia tocar bem. E aí a pessoa já começou a me chamar para outras coisas para poder tocar teclado.
E aí eu fiquei naquela coisa, violão, teclado. Mas aí eu quero teclado não. Eu quero violão mesmo, que é o que eu quero, eu sempre quis isso. E a guitarra já foi bem depois. Por quê? Quando a gente chega para tocar em bandas, grande parte das pessoas que estão ali tocando tem uma formação, no caso teclado, bateria, baixo, guitarra, teclado. É difícil as pessoas colocarem violão numa banda para poder ser um instrumento base. O pessoal prefere guitarra. E aí surgiu uma belíssima pergunta. Não foi o Tambores de Saia, tá? Foi outras bandas. Tu toca guitarra? Aí eu disse, rapaz, eu toco. Na minha cabeça, é a mesma coisa, são as mesmas, a mesma afinação. Eu toco. Aí, ó, pra gente tocar forró. Eu digo, tá bom. Aí a gente foi, peguei a guitarra emprestada, porque eu não tinha, e fui tocar, ganhei meu dinheiro, poxa, mas toquei como se fosse violão, mas tocando as pestanas tradicionais, e aí deu certo. E aí a galera foi começando a me chamar, ó, vem tocar guitarra com a gente. E aí foi começou. Aí o violão, infelizmente, foi ficando um pouquinho atrás, ficou só na parte de clássica, né? Por pura necessidade, né? Por necessidade, exatamente. E assim, tava pedindo. e na guitarra, assim, tem algum artista, alguma musicista, algum músico, sei lá, que te influencie como instrumentista? Eu estou falando de guitarrista, né? Ou você prefere criar sua própria técnica, Wilson? Então, por incrível que pareça, eu nunca parei para pensar nisso. Eu tinha pessoas que eu me inspirava assim, não eram as pessoas, o que me motivava muito eram os gêneros musicais e não pessoas. Eu nunca me inspirei em ninguém, assim, dizer, por exemplo, B.B. King. Eu me inspiro em B.B. King porque ele é muito bom, realmente ele é bom, mas eu nunca me inspirei numa pessoa só. Eu gostava de gêneros musicais. E uma coisa que eu gostava muito para violão era músicas mexicanas. Eu gostava daquele jeito de tocar música mexicana, música espanhola, eu gostava muito disso, flamenco, exatamente, eu gostava, amo isso. Mas para guitarra, como a gente acabou de concluir aqui, foi por necessidade mesmo. Eu peguei a guitarra para tocar, para ganhar dinheiro. Não, eu perguntei porque, veja bem, uma vez eu vi uma entrevista, né, daquele guitarrista baiano, Pepeu Gomes, né? E, na minha opinião, ele já foi considerado um dos 10 do mundo, né? Dos 10 melhores do mundo, né? E a pessoa perguntou a ele em quem ele se inspirou, né? Aí ele disse, rapaz, eu nunca me preocupei em aprender a técnica de nenhum outro guitarrista, não. Eu me preocupei em criar minha própria técnica, né? Por isso que eu fiz essa mesma pergunta a você. Mas assim, hoje você toca na noite, toca nos tambores de saia, ou é saia ou é saias? Não, de saia. Tambores de saia, né? Que é um grupo um grupo percussivo, formado só por mulheres? Só por mulheres que toca o gênero samba reggae e axé. E axé. Mas também você acompanha todo tipo de artista, se for pop rock, brega, forró, né? Eu também toco com outro grupo feminino chamado Toque Leoa, que já é voltado para... Toque Leoa? Toque Leoa. É um grupo percussivo feminino também, que é voltado com os gêneros regionais, né? Maracatu, ciranda, coco, né? Baião. E toco com eles, toco com Maracatu Nação Pernambuco, que não é um grupo percussivo, mas aí já é misto, né? Tem homens, mulheres. E toco com outras bandas, qualquer banda que me chamar. Chamou, pagou. Chamou, pagou, eu tô pagou bem, né? Tocando. Ô, Cíntia, e assim, você é um instrumentista. Sim. Por profissão. Mas você também compõe, arranja, canta, ou você só toca guitarra, violão, ou você só é um instrumentista? Publicamente eu só sou instrumentista. Eu vim fazer arranjo já depois da universidade, né?
com as técnicas que aprendi para poder dar aula, aprendi composição. Então, todo o trabalho que eu faço de arranjo foi depois da universidade. E aí eu ajudo as bandas com que eu trabalho fixa, e eu pego, faço um arranjo aqui, faço um arranjo ali, mas nada profissionalmente em relação a arranjo, né? Eu faço só para melhorar a música, dar mais um gostinho para a música. Mas você produz essas bandas, produz outros artistas? Não. Produz algum trabalho em estúdio, você grava, faz gravações? Quando chamado, sim. Inclusive agora o Toque Leoa foi aprovado no projeto do Paulo Gustavo, e a gente vai gravar um single não, um demo, né, um CD com 5 músicas, né, de cantores daqui, alguns arranjos de Ricardo Alegria, tem também de Alceu Valença, esqueci agora o nome dele, mas enfim, a gente vai gravar esse disco. A gente já iniciou os trabalhos, né, os ensaios para a gravação. Aí as gravações no estúdio vai ser a partir de agosto. Mas já gravei outros discos também em festivais de música, que participei inclusive nas escolas, já gravei com André Macambira, já gravei outras coisas também para outros artistas também, inclusive com o Joana Flor, já gravou já algumas coisas assim de músicas específicas. A gente percebe, sim, que você além de uma pessoa muito dedicada à sua arte, à sua música, né? Você também é apaixonada pelo que faz, né? Sim, com certeza. Essa paixão, pelo que você já vem falando, né? Ela já começou assim na sua vida muito cedo, a partir de 6 anos de idade. Isso. Né? Desde quando você vive de música, e qual foi a primeira vez que você ganhou o seu primeiro cachê? E quanto foi esse cachê? Eu acredito que meu primeiro cachê foi R$70. Foi isso mesmo, foi R$70. Foi assim, foi sério. Foi, sabe quando? Foi numa missa de 7º dia que eu toquei com o pessoal da igreja, o próprio grupo da igreja, que eu comecei a tocar lá em 2014, não, mentira, 2012, comecei a tocar na igreja. Em 2013, se eu não me engano, foi de fevereiro para março. De fevereiro para março, foi isso mesmo. Teve uma missa de 7º dia. E aí o pessoal da igreja, vai ter uma missa de 7º dia aqui. E o pessoal tá querendo saber por quanto é que vocês vão. E aí tudo novinho. O mais velho era 2 anos mais velho que eu. Então eu tava na época com... 2013 eu tava com 15 anos. O mais velho tinha 17. Então a gente, tudo inexperiente assim na música. Aí era o quê? 4 pessoas. Aí a gente cobrou... Parece que foi 200... Não, foi R$250. Dividido para 4. Dividido para 4 pessoas. Aí ficou 7, 14, 21, 28. Tá vendo? Nem R$70 foi um pouco menos. Para 4 pessoas. Esse primeiro cachê é muito importante, né? Porque você olha para ele e diz assim, poxa, eu ganhei com a minha arte, com o meu trabalho, né? Não, e foi bom porque eu fiquei empolgada. Eu disse, quando é que vai ter o próximo? Aí depois, meu Deus, para ter isso, alguém tem que morrer. Sim, me dá um tempinho aí, eu quero falar aqui com as pessoas que estão nos assistindo, que quem gostar do conteúdo, quem achar que o conteúdo é relevante, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, né? Clique lá no sininho para receber notificações sempre que a gente fizer postar um novo conteúdo. E também as pessoas que quiserem colaborar com o nosso projeto, Pode Tudo e Mais, que passa aí um Pix, né? A gente tem o QR Code aí na tela, tem a chave Pix, o valor que você quiser fazer, a partir de R$100 mil, 10 mil, R$100, R$1, não importa. O importante é fazer de coração, né? Porque a gente precisa manter o nosso podcast no ar e isso tem custo, né? Porque rapadura, minha gente, é doce, mas não é mole não, né?
E Cíntia, dê assim os seus contatos, os seus telefones, os seus contatos para a galera encontrar você e contratar. Bom lá. Meu Instagram é Cíntia, @Cíntia_Gondim. Mas se colocar lá Cíntia Gondim no Instagram, já encontra. Já encontra, mas tem outras pessoas. Aí quando coloca underline fica mais específico, mas se colocar Cíntia Gondim, já tem lá. Inclusive eu tô com o figurino do Tambores de Saia tocando guitarra, então vai ser bem fácil de encontrar. Você tem Instagram, Facebook, tem YouTube também? YouTube não tenho não. O YouTube é mais pessoal pra mim, pra coisa de estudo, essas coisas, mas no momento eu não tenho. Pretendo depois organizar isso daí. Que maravilha, mas assim, eu veja uso bem. no Instagram. Muito bom, né? Então, mais uma vez, assim, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos apoiam com os nossos projetos, que nos impulsionam a seguir em frente, porque a gente faz um trabalho desse com a intenção de simplesmente dar voz às pessoas que não têm, como eu, talvez como o Cine, que não tem, eu estou falando voz na grande mídia, né? As pessoas que têm um conteúdo, que queira colocar o seu conteúdo aqui no nosso podcast, é só entrar em contato que a gente vai, com certeza, fazer essa ponte, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores, a todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero, assim, fazer uma outra pergunta, Cíntia. Manda. O que é que você tem para dizer para uma jovem, para uma pessoa que está começando agora e quer ser guitarrista profissional, que quer viver da música? Que conselho você daria para essa pessoa? Bom, primeiramente, estude. Estude, seja dedicada, não desista de jeito nenhum do seu objetivo, do seu foco. Para você que quer ser musicista, instrumentista, cantor, quer viver profissionalmente da música, estude o seu instrumento, estude a sua técnica e avance cada dia mais, porque para quem é musicista, nunca deixa de estudar. E até porque a concorrência também é muito grande, né, Cíntia? Exato. Hoje você vê meninos de 12, 13, 14 anos tocando, que é um absurdo, né? Quando eu comecei a tocar, eu não tinha praticamente informação nenhuma. A gente escutava música num rádio. Hoje, depois passava uma semana, 10 dias, 15 dias para escutar essa música novamente. E o que a gente fazia? A gente tinha aquele lance de uma fita cassete, gravava um pedaço que a gente conseguia. E com direito ao locutor falando, né? Com tudo. A gente gravava aquele pedaço e eu aprendia aquele pedaço, tirar aquele pedaço. E muitas vezes, como a gente morava numa cidade que tinha várias bandas, na época eram conjuntos, né? E a concorrência era muito grande, então a gente tinha que chegar primeiro com aquele material. Então o que é que eu fazia? Eu completava o que faltava, fazia uma espécie de arranjo. E isso me ajudou. Eu acredito que me ajuda até hoje no lance da produção musical e nos arranjos, né? Mas assim, sim, foi um prazer imenso. Prazer foi meu. Um prazer imenso bater esse papo com você, porque eu sempre admirei o seu trabalho. Eu acho que você é uma grande musicista. Eu prefiro dizer música, mas assim, é muito difícil a gente ver um artista com tanto talento, com tanta simplicidade. Além disso, com uma deficiência visual, né? Que na minha concepção de ver a coisa, eu acredito que atrapalha um pouco, dificulta mais, né? Mas você superou tudo isso, né? Atrapalha só no trajeto mesmo. Essa questão como é que eu posso dizer, da acessibilidade, né? A gente tá sujeito a cair do palco, a gente tá sujeito a tropeçar. A gente vê o cabra vendo muito bem caindo de palco aí, né? Olha assim, antes que eu esqueça. Dá licença, ela hoje ainda dá aulas. Esqueci de te perguntar, você também é professora de música, né? De violão, guitarra, não é isso? Exatamente, eu sou professora de música, o aluno que entra em contato comigo, a gente agenda as aulas e vamos embora aprender. Dê o seu contato telefônico para o pessoal entrar em contato com você? O único contato, inclusive, é o WhatsApp,
DDD 81 98954 3871. Então pode entrar em contato comigo se quiser aprender a tocar violão, guitarra, teoria musical, certo? E me chamar também para poder trabalhar, né? Que eu também preciso de money money. É isso aí. Eu acho que eu vou me inscrever na sua aula, viu? Pode sim. Antes da pandemia, eu acredito que há 6 anos atrás, nem me lembro, porque a gente ficou meio desorientado com a coisa. Eu gravei esse CD aqui, não sei se a câmera vai pegar bem, né? A minha câmera é aquela ali, né? Certo? Ele é todo bem produzido, tem encarte, tá entendendo? Com as músicas, com toda a ficha técnica, né? Todos os músicos que participaram, porque eu acho uma porcaria tremenda o cara gravar, um artista gravar e não colocar os créditos, porque hoje está acontecendo muito, né? E a gente, assim, eu fiz uma pequena tiragem de 3.000 cópias na época, né? E a gente conseguiu vender 2.000, quase 2.700 CDs e ficamos com uns 300 para dar para os amigos, para divulgar em algumas rádios, né? Só que veio a pandemia e a coisa mudou. Veio o stream do CD, praticamente ninguém mais escuta. O que é que eu estou fazendo? Toda pessoa que vem aqui, eu estou dando um CD desse. Então eu gostaria de dar de presente um CD, né? Só não estou autografando, depois eu assino aí, porque eu estou sem a caneta aqui, mas esse CD aqui chama-se Meu Tempo, né? E fala de tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia. E até também ele fala da história, da trajetória do ser humano, né? Até os dias de hoje. Eu acho que é um CD para você ouvir. Inclusive eu já ouvi o seu trabalho e é maravilhoso. Então é o meu presente para você, viu? Obrigada, querido! Inclusive esse seu trabalho é maravilhoso. Escutei algumas músicas suas e eu confesso que a minha preferida é Dança. Me pergunte o porquê. Eu respondo simplesmente por conta do ritmo dela, aquele início daquela guitarra do início, né? Maravilhoso aquilo ali, musicalmente falando, muito bom. Eu não quero entrar no mérito, né, do trabalho do CD, mas essa música que você falou, a gente usa o quê? Alguns elementos nordestinos, né? Assim, como é que eu posso dizer? Um conteúdo roqueiro. A gente pegou a referência do rock e incluiu nele o quê? Zabumba, triângulo, pandeiros, né, também. Deixa eu ver se eu me lembro agora, sanfona. Então, sanfona, por isso talvez você tenha se impressionado tanto, tenha gostado tanto dessa música chamada Dança, que fala justamente da dança da vida, da dança, porque em todos os momentos do ser humano a dança está presente. E foi justamente isso que eu quis dizer nessa canção. Mas a gente tem outras canções também que eu vou, já que a gente está falando, vou recomendar para a galera que procura no YouTube, aí, Lorde Luno, Meu Tempo, que tem Paradoxo da Evolução, tem muito Meu boa Tempo, essa letra, né? Muito boa aliás, eu não me lembro agora, eu acho que assim, a minha memória, o meu HD, depois da pandemia, ficou meio estragado, né? Mas procure aí no YouTube Lorde Luno, Meu Tempo, que eu acredito que vocês vão gostar. Escutem, de preferência o CD todo, porque eu acredito, e eu digo a vocês, só escutei algumas músicas e eu adorei. E é óbvio que as outras também são maravilhosas. Mas agora você vai escutar o resto. Escutem, porque é muito bom o trabalho dele. Muito boa, todas as músicas são maravilhosas. Escutem e não esqueçam, vou lembrar de novo. Compartilha, segue e ativa o sininho, tá? Porque ativando o sininho, você vai receber as notificações. Né? Exatamente, você vai estar por dentro de todos os artistas que vão passar por aqui, né? Por esse podcast maravilhoso, por esse programa maravilhoso, certo? Que tem uma iniciativa muito boa e vão passar histórias maravilhosas de muitos artistas. A ideia aqui, Cíntia, é não só trazer artistas, né? Mas também pessoas que tenham um conteúdo, uma história relevante, que seja de superação, que seja uma história que possa servir de inspiração para outras pessoas, né? Então, a ideia desse podcast é justamente essa, trazer pessoas que, por algum motivo ou outro, não estão tendo a oportunidade de se expressar, de mostrar o seu conteúdo, mas aqui a gente vai dar essa oportunidade, vai abrir espaço para todas as pessoas. E Cíntia, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer imenso, uma honra ter você aqui com a gente, certo?
E espero que você tenha longa vida nessa estrada, porque a música, a arte de modo geral, ela é muito ingrata com quem vive dela. Mas, por outro lado, é muito gratificante, porque todo artista, muita gente acha que todo artista só visa o cachê, mas a maioria dos artistas também visa o aplauso, principalmente o aplauso, porque ali é o que alimenta o artista, né? Exato. Todo grande artista, ele não vive sem o aplauso, sem a presença do público. Então, gente, acompanhe Cíntia Gondim nas suas redes, né? E se quiser se inscrever para os seus cursos, né? É só entrar em contato com ela pelo celular. E me sigam no Instagram, tá? Repetindo, @Cíntia_Gondim no Instagram, tá certo? E no Facebook também a mesma coisa. Mas no Instagram é bem mais interativo. Então vão lá e me sigam e vocês vão ver eu fazendo o meu trabalho, né, como guitarrista e com vários outros artistas, tá bom? E é isso. E para finalizar, assim, o que eu vou dizer, completando o que você disse sobre a música, ela é bela. E a gente que é musicista, o importante pra gente é tocar, cantar, mostrar a música. E não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta, independente da profissão. Eu sou Cíntia Gondim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou musicista, eu quero continuar sendo musicista. Meu sonho sempre foi ser musicista e hoje eu cheguei até aqui e quero continuar. Eu tenho uma frase, Cíntia, que define muito bem isso. Se eu lembrar dela aqui, eu vou citar para você agora, para vocês. Ser artista é viver num permanente delírio entre o sonho e a realidade. Eu acho que é tudo isso aqui que a gente está falando. Porque o artista ele vive desse infinito delírio, desse loop, né? Que vamos chamar assim, é um loop. Ele vive entre o sonho e a realidade o tempo todo. E Cíntia, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, convidar as pessoas a curtir, a compartilhar, a se inscrever no nosso canal, caso goste do conteúdo. Se não gostar, se ele não achar que seja relevante, vai lá, bota um comentário, pode até ser negativo, mas comente, porque comentando o algoritmo vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim vai poder entregar para outras pessoas. E vocês que estão nos assistindo aí, quem puder e quiser, né, fazer um Pix, colaborar com o nosso projeto, nosso Pode Tudo e Mais podcast, é só colocar a câmerazinha do celular no QR Code, ou então usar a nossa chave Pix que está embaixo da telinha, ok? E mais uma vez, gente, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, a você, Cíntia Gondim, foi um prazer e até uma próxima, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal.